Pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter um pregador espetacular, experiente, gozando de muita sabedoria, experiência, idade também. Mentira, gente, mas ele é um jovem, filho de Deus, servo do nosso Senhor. Vem cá, Pedrinho. Vem cá, porque é você que vai falar hoje. Já cansei de ficar com esse microfone na mão. Mas antes, eu preciso de avisar vocês, para vocês não irem embora quando o culto acabar. Logo depois vai ser servido um estrogonofe com batata palha lá embaixo. Foi o pastor Pedro que fez. Vocês viram, ele estava aqui em cima, mas ele estava cozinhando ao mesmo tempo lá embaixo, sabe? E eu vou convidar para alguém dessa igreja que estão nos visitando, e não pode ser pastor, para poder vir aqui orar pelo Pedro, meu amigo Pedro, para a palavra que ele vai trazer para a gente hoje. Pode vir, irmão. Pedro também. De Pedro para Pedro. Senhor Deus, nosso Pai, queria te agradecer por mais um dia que o Senhor nos deu aqui na sua palavra, meu Pai. Que o Senhor possa guiar essa palavra, meu Pai. Que o Senhor a cada dia possa continuar abençoando a vida dele, meu Pai. Guiando ele nos seus caminhos, meu Pai. E abençoe essa palavra, meu Pai. Que ninguém aqui entre e saia da mesma forma que entrou, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar as vidas aqui de cada um, meu Pai. E que todos estejam com o coração disposto a aprender a sua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Rô. Obrigado. Pedrão, com você. Valeu. Boa noite, gente. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa noite. Primeiramente, antes de começar, já me apresentaram, mas eu queria me apresentar novamente. Meu nome é Pedro. Eu sou jovem, eu tenho 17 anos de idade, mas ao mesmo tempo eu tenho a honra de estar aqui na frente falando para todos nós hoje a palavra de Deus. E eu espero que essa noite seja muito abençoada para todos nós que estamos presentes aqui hoje. Amém? Então, antes de começar, eu queria que você aí mesmo no seu lugar abaixasse sua cabeça para a gente orar. Ô Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, que o Senhor está presente aqui nesse lugar conosco hoje. Abençoe, Deus, a vida de cada um, ó Pai, que veio aqui hoje, Deus, com o coração aberto para escutar sua palavra. Pai, que o Senhor abençoe esse culto de hoje, que o Senhor esteja nos guiando, nos guardando nas nossas vidas, e principalmente nessa noite, Senhor, que a gente tire muitos ensinamentos, muitas lições boas e vantajosas para a nossa vida, Pai. Que o Senhor esteja nos guardando e nos protegendo a cada passo que nós dermos. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e te agradeço pela dádiva de nós podermos estar aqui hoje. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu queria começar pedindo para que vocês abram comigo as suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Todos acharam aí? Tá tudo certo? Amém. Então vamos ler. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, na fé e na pureza. Bom, gente, para começar, eu queria também interpretar esse texto, essa primeira parte do texto com vocês, mas antes disso eu queria esclarecer o conceito de mocidade, que eu acabei de falar. É um conceito que eu vou usar durante toda a pregação, então é bom que seja muito claro para vocês que mocidade é semelhante à juventude. Então, sempre que eu usar esse termo, eu vou estar querendo me referir à juventude, tá bom? Então, na primeira parte do texto, como a gente leu, nos é dito o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, ninguém despreze a tua juventude. Eu acredito que muitas pessoas aqui, como jovens, assim como eu, já passaram por essa situação, e se não passou ainda, um dia vai passar. Então, não deixe que ninguém despreze a sua mocidade. Mas aí você me pergunta, antes de eu começar a explicar para vocês, por que ninguém deve desprezar a minha juventude? Por que ninguém deve desprezar a minha mocidade? E eu respondo a vocês com duas coisas muito claras. A primeira é que Deus não se agrada do desprezo. Então, qualquer tipo de desprezo, seja com sua juventude, seja em qualquer área da sua vida, Deus não vai se agradar. Mas, além disso, tem uma que é melhor ainda.
Por que ninguém pode desprezar a sua mocidade? Ninguém pode desprezar a sua mocidade porque Deus não despreza a sua mocidade. Deus não despreza a sua juventude. Então, se Deus não despreza a sua juventude, quem tem o direito de desprezá-la? Eu acredito que ninguém. Mas mesmo assim, muitas pessoas, pelo simples fato de você ser jovem, pelo simples fato de você ser ainda uma pessoa nova, elas desprezam as suas escolhas, desprezam as suas decisões, desprezam os seus comentários em algum tipo de discussão ou algo do tipo, às vezes até dentro do próprio ambiente familiar, às vezes como jovem, às vezes não é muito escutado, mas isso é normal. Mas você não pode deixar que ninguém despreze a sua juventude, assim como já dito uma vez, pelo simples fato de você ser jovem. Então não dê ouvidos a essas pessoas que tentam te diminuir pelo dom da juventude que Deus te deu. Você não pode deixar que as pessoas te diminuam pela sua juventude. Não deixe, não permita isso. E eu queria usar um exemplo que eu vou usar também durante toda a pregação, que é o exemplo de Davi. Davi, quando era jovem, todos os desprezavam. Seu pai o desprezava, seus irmãos o desprezavam, o exército o desprezava, Golias o desprezava, todos ao seu redor desprezavam a Davi. Porque Davi era um menino jovem, franzino, mas mesmo assim, diante de todas essas dificuldades, diante de todas essas pessoas em volta de Davi, falando dele, desprezando, não acreditando em Davi, pelo simples fato dele ser um jovem franzino, mesmo assim ele foi lá e enfrentou Golias, porque ele sabia que Deus não desprezava a juventude dele. Acima de tudo, Deus não desprezava. Todos podiam desprezar, mas Deus não desprezava. E ele foi lá, enfrentou Golias, derrotou Golias, acreditando na juventude e na palavra de Deus. Porém, desse jeito que eu estou falando aqui, é bem importante a gente expressar um contraponto, né? Porque desse jeito que eu estou falando, parece que você não pode dar ouvidos a ninguém que fala com você, ou que te dá alguma dica, ou te dá algum conselho. Não é isso. Você tem que tomar cuidado e saber diferenciar o desprezo do conselho. Você não pode se tornar uma pessoa ignorante e uma pessoa arrogante pelo simples conceito de não deixar que as pessoas desprezem a sua juventude. Que nem eu disse, tem que saber diferenciar o desprezo do conselho. Muitas pessoas mais velhas, elas naturalmente são mais sábias. Seus pais, seus avós, independente. Essas pessoas são mais sábias que você. E elas vão te aconselhar. Então, nessas situações, você tem que saber diferenciar o conselho que seu pai vai te dar do desprezo que outra pessoa vai te dar. É muito importante você entender isso. As pessoas que te amam, elas te aconselham. Agora, as pessoas que não te amam, elas os desprezam. Então, você tem que saber diferenciar o desprezo do conselho e não se tornar uma pessoa ignorante a ponto de achar que por você ser jovem, você tem que tomar conta do seu próprio umbigo. Isso não é verdade. Escute o seu pai, escute a sua mãe, porque eles te amam. Eles te darão conselhos bons. Mas não escute as pessoas que não te amam, porque elas estão ali para te desprezar. Essa é a diferença. E agora, por esse motivo também, é muito importante ressaltar que nem dito no texto, fala, ninguém despreze a sua juventude. E esse ninguém vale inclusive para você mesmo. Você não pode deixar que você mesmo despreze a sua juventude. Aí você me pergunta, como que eu desprezo a minha juventude? Eu falo para você, desprezar a sua juventude não é somente ser pessimista, não é somente ter pensamentos ruins. Desprezar a sua juventude é perder o seu tempo, se entregando às coisas do mundo. É perder o dom da juventude que Deus te deu, indo em festas e etc., fazendo coisas que não agradam a Deus. Isso tudo é desprezar a sua juventude, porque você está perdendo o tempo precioso que Deus te deu, que é a juventude, um tempo cheio de bênçãos, e jogando no lixo, ao se aproveitar dos prazeres carnais que esse mundo te oferece. Inclusive, eu vou dar até alguns exemplos, falei das festas e etc., mas isso também vale para amizades, algumas coisas ruins que você sabe que está fazendo ruim, mas mesmo assim investe nessa situação. Então,
Então você tem que tomar cuidado e abrir os seus olhos para ver como você está tratando o período da sua juventude. Isso é muito importante. Licença, gente. Dá uma sede às vezes, né? Enfim. A pergunta que eu quero colocar para vocês nessa noite, que depois a gente vai abordar 3 tópicos sobre essa pergunta, é o seguinte: como conhecer e fazer a vontade de Deus, para que a sua juventude não seja desprezada? E para abrir, eu queria falar do primeiro tópico, que é cumprir com coragem as tarefas que Deus confia a você. E nesse ponto de cumprir com coragem as tarefas que Deus confia a você, uma das formas que eu quero dizer e retratar isso, sem dúvida, é a procrastinação. Nossa geração é uma geração que procrastina demais. E eu tenho que reconhecer isso. Muitos de nós deixam para fazer depois coisas que a gente poderia fazer agora e edificar a glória de Deus. A partir do momento que você procrastina, obrigado, Liz. A partir do momento que você procrastina, a partir do momento que você deixa de fazer uma coisa agora, que possa te abençoar, uma coisa que Deus colocou esse propósito, e você protela isso, deixa para depois, a partir do momento que você faz isso, você está desprezando a sua juventude. Deus não se agrada da procrastinação. Deus condena a procrastinação. Então fique de olhos abertos por causa disso. Queria voltar novamente no exemplo de Davi. Davi, em um período da sua vida também, ali nos 17 anos, mais ou menos da minha idade, enfrentou 2 situações na qual um leão e um urso atacaram as suas ovelhas. Davi podia muito bem deixar aquela ovelha que o leão atacou, deixar aquela ovelha que o urso atacou de lado, porque uma ovelha a mais e uma ovelha a menos não ia fazer tanta diferença. Davi tinha muitas ovelhas, mas ele sabia do propósito dele, sabia da missão que foi dada a ele, e com a graça da juventude dele, e acima de tudo a graça que Deus deu a ele, ele enfrentou tanto o leão quanto o urso. Não desacreditou, não desprezou a sua juventude. Ele acreditou em Deus e sabia que com Deus ao seu lado, tudo ele podia. Mesmo sendo jovem, mesmo sendo franzino, ele acreditou e não procrastinou e não deixou para depois. Ele podia ter muito bem, que nem eu disse, largado a ovelha e deixado para resolver, independente do que vai acontecer. Mas ele não procrastinou, ele sabia o propósito dele, sabia que tinha que cumprir o propósito dele naquele momento. E ele foi lá e cumpriu. Matou o leão e matou o urso. Com a graça de Deus. Ele não desprezou a juventude dele. Acima de tudo, ele acreditou na juventude dele. Não só na juventude, mas acima de tudo, acreditou em Deus. Isso é muito importante também ressaltar. Eu queria colocar também uma lição em torno desse ponto, que é o que Deus tem confiado em você para fazer. Faça de todo o coração. O que Deus tem confiado em você para fazer, entregue a Deus. Faça com toda a vontade, faça com todo o amor. Entregue a sua vida a Deus como jovem. Quando Deus te dá uma tarefa, não procrastine. Faça. Deus não se agrada da procrastinação, Deus condena a procrastinação. Então não procrastine. Se Deus te dá uma tarefa, se Deus te dá um propósito, faça. Enfim, não desperdice a sua juventude com coisas desse mundo. Não procrastine a sua redenção. Não deixe para depois buscar a Deus. Não busque a Deus. Não deixe buscar a Deus para depois. Porque Deus não se agrada disso. Não caia nos prazeres carnais desse mundo. Valorize a sua juventude. Assim como Deus valoriza. Seguindo, eu queria voltar no texto que a gente leu no começo. Quem tiver aberto aí pode acompanhar, mas se não tiver, eu vou reler também para vocês. Bom, vou reler. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, na fé
e na pureza. Esse final na pureza é o que a gente vai abordar no nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico é justamente o seguinte: busque viver uma vida de pureza. Busque viver uma vida para Deus. Busque essa vida de pureza. Mas aí você me pergunta assim, o que é essa vida de pureza, né? A vida de pureza não é você ser perfeito. Ninguém aqui que está sentado aqui, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Ninguém nunca vai conseguir ser perfeito. Nunca. Nunca. Viver uma vida de pureza não é ser perfeito. Viver uma vida de pureza é buscar ao Senhor Jesus Cristo. Todos nós aqui vamos pecar. Não é a partir de hoje que você vai sair daqui do culto e nunca mais vai pecar. Isso não existe. Você vai pecar. Mas agora, viver a vida de pureza é buscar ao Senhor. E quando pecar, orar, pedir desculpa e buscar o seu arrependimento. Essa é a diferença da vida da pureza e a vida sem Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo que eu estou falando aqui, que você, ao pecar, ao errar, você deve buscar a Deus e pedir desculpa, não é por causa disso que você vai pecar contando com a desculpa. Vou pecar aqui e tal, e depois eu vou lá, e peço perdão. Não tem isso, gente. Não tem isso. Viver a vida de pureza não é pecar e contar com perdão. Viver uma vida de pureza é tentar não pecar. E se pecar, pedir o perdão. Essa é a grande diferença da vida de pureza de uma vida enganosa cristã. Então fiquem atentos a isso. Agora você me fala, como em atos práticos eu posso buscar essa vida de pureza? Bom, eu coloquei aqui alguns, dentre eles: obediência aos pais, respeito ao próximo, leia sua Bíblia, ore, busque ouvir a voz de Deus, busque ouvir a Deus, busque ouvir a Deus. Isso é muito importante, porque muita gente acha que ora e que Deus não escuta. Isso não é verdade. Deus está interessado na sua vida. Deus está interessado em cada um de vocês. Deus não abandona ninguém. Deus não abandona ninguém. Então entregue a Deus todos os dilemas da sua vida, todos os dilemas que te deixam aflito. Entregue a Jesus. Entregue ao Senhor Jesus Cristo. E eu sei que como jovem, eu tenho muitos dilemas na minha vida, principalmente agora nessa fase, de Enem, 17 anos, estou no meu último ano na escola, isso está me perturbando, e eu sei que são muitos dilemas, são muitas coisas, são muitas tarefas. E eu sei que também você tem os seus dilemas, seja escola, seja faculdade, seja a família, seja seu relacionamento com um namorado ou namorada, independente. Muitos de vocês têm dilemas. E se não tem, vão ter. Mas pegue esses dilemas e confie eles a Deus. Ore, Deus está te escutando. Você não é só mais um que Deus arquiva sua oração no e-mail dele lá, e é isso, que ele arquiva sua mensagem lá e depois ele vai deixar para ler. Não tem isso não, gente. Deus tem paciência para escutar cada um de vocês, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Então converse com Deus, entregue a Deus todas as suas confusões, todos os seus dilemas, entregue a Deus. Inclusive, eu queria colocar um ponto muito importante sobre a nossa juventude atual, nessa nossa geração. A nossa geração tem um problema muito grande com as inseguranças. A nossa geração é uma geração repleta de insegurança, né? Uma geração dominada pela rede social, onde você vê pessoas perfeitas, eu falei que ninguém é perfeito, né? Teoricamente perfeitas na internet, e você quer viver uma vida igual a elas, principalmente no quesito da aparência, no quesito da beleza. Muitas pessoas veem essas pessoas na internet e querem ser iguais. Muitas pessoas, elas buscam a beleza perfeita a todo custo. E, gente, isso é um problema muito grave. Porque a partir do momento que muitas pessoas buscam isso, elas acabam se entregando a isso, esquecendo de Deus. Elas acabam endeusando a beleza. Elas acabam colocando a beleza aqui, Deus aqui, sem nem perceber. Muita vaidade, muito tudo, dá um problema enorme na sua vida. Você coloca a sua aparência física à frente de Jesus Cristo. Isso não é verdade, isso não pode ser verdade. Você deve saber diferenciar as coisas. E também eu não estou falando para você também sair feio, né? Pô, tem que arrumar, tem que ficar bonitinho. Também gosto de ficar bonitinho. Mas também tem a diferença. Não é só você se arrumar e tudo. É você não ter esse excesso, esse teor da vaidade, essa vontade de aparecer muito bonito.
Se você começar a ir por esse caminho, você vai acabar colocando a beleza acima de Deus. E isso é um caminho muito difícil de reverter. Muito difícil de reverter. Eu acredito que muitos de vocês já passaram por pelo menos um dos dilemas que eu já falei aqui, e que nem eu falei, se não passaram, vão passar. Mas, como eu disse também, entregue esses dilemas, entregue essa insegurança, entregue, não só isso, entregue a sua juventude a Deus. Ore, leia a Bíblia, fale com Jesus Cristo. Você não está sozinho. Se você acha que está sozinho, você não está. Você não está. Deus está aí. Ele está para te escutar. A todos vocês. Então, todas as suas inseguranças, todos os seus dilemas, entregue a Jesus, entregue a Deus. Deus está aqui para te escutar. Deus está aqui para te ouvir. Enfim. Por fim, eu quero entrar no terceiro e último tópico da nossa pregação, que é desejar ardentemente viver para a glória de Deus. Que suas escolhas sejam feitas para cumprir o propósito de Deus. Escute a voz de Deus. Tente escutar Deus falando com você. Deus fala com você. Você não pode não perceber, mas Deus fala com você. Então escute a voz de Deus. Preste atenção no que Deus quer para você. Preste atenção em cada detalhe. Deus está falando com você. Cumpra a vontade de Deus. Não cumpra a vontade do seu coração. Isso é um ponto muito interessante de colocar, né, em evidência. Porque o seu coração ele é enganoso. O seu coração se baseia em emoções. E às vezes suas emoções são enganosas. Às vezes, o seu coração, ele grita por uma coisa que Deus claramente é contra. Mas às vezes você coloca o seu coração na frente de Deus para cumprir um prazer momentâneo, uma coisa momentânea. Ou seja, não escute o seu coração. Escute a palavra de Deus. O seu coração entra várias vezes no quesito de relacionamento, amizades, principalmente relacionamento amoroso. Muitas vezes não um relacionamento que te edifica, um relacionamento bom para você, mas o seu coração, a sua paixão fala mais alto e você acaba ficando surdo à palavra de Deus. Você acaba não escutando a Deus por causa do amor que você tem ao certo alguém. Você tem que tomar cuidado com isso. O coração é uma armadilha, mas Deus não é uma armadilha. O seu coração, ele vê apenas o momento. Já Deus, ele vê a eternidade. Então, se você colocar o seu coração à frente das prioridades de Deus, você pode ter certeza que a cicatriz que vai ficar em você no futuro vai ser muito maior do que você tivesse escutado a Deus. Talvez no momento, se você tiver escolhido escutar a Deus, que por favor escolha, aliás, provavelmente, talvez você sinta uma dor emocional, aquela dorzinha lá no fundo do coração, porque você cortou talvez alguma relação, algum relacionamento, coisa do tipo, você sinta essa dor. Mas essa dor é momentânea, isso eu te garanto. Agora, você não cumprir a vontade de Deus, a cicatriz vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. E você vai se arrepender amargamente no futuro de ter escutado o seu coração e não ter escutado a Jesus Cristo. Eu queria, agora, nesse momento, pedir para você, novamente, abrir a sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 13, versículo 36. Atos capítulo 13, versículo 36. Acho que está projetado aqui, quem não conseguir achar, é só olhar. Amém? Todos encontraram? Amém. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, na sua geração, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados
e o seu corpo se decompôs. Para finalizar, eu quero interpretar esse texto com vocês, rapidamente. Em outras palavras, esse texto, Deus fala que Ele tem um propósito para você, assim como Ele tinha para Davi. Davi cumpriu o propósito dele para a geração dele. Deus tem um propósito para cada um de você. Para cada um de você. Cada um de você. Talvez sejam propósitos diferentes dos propósitos de Davi, mas Deus tem um propósito para cada um de vocês. Então busque escutar o propósito de Deus. Busque abrir o seu ouvido e o seu coração ao propósito de Deus. Assim como Davi, cumpra o propósito de Deus na sua geração. Porque a nossa geração é uma geração muito conturbada, cheia de problemas. Então seja uma luz em meio à escuridão. Seja uma luz em meio a todo esse caos que a gente está vivendo nesse nosso século. Seja uma luz no seu ambiente escolar. Seja uma luz na sua família. Seja uma luz em qualquer ambiente que você estiver. Por favor, coloque a vontade de Deus acima das suas vontades. Coloque o propósito de Deus acima dos seus propósitos. Seja uma luz para essa geração. Feche seus olhos, vamos orar. Nesse momento eu quero que você coloque a Deus tudo aquilo que tem te colocado angústia. Todos os seus dilemas, todas as suas preocupações. Coloque em Deus todas as suas angústias. Fale, ore, para que Deus possa cumprir o propósito dele em você. Ore pedindo para que você escute a Deus, que você possa entender o propósito dele para você. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, que você está aqui nessa noite. Muito obrigado, Deus, por ter nos abençoado nessa noite de hoje. Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Mas, Deus, hoje eu quero te pedir especialmente para cada um que está aqui, para que o Senhor mostre, Deus, para cada um o propósito, Deus, deles nessa vida. Deus, faça que cada um que está presente aqui cumpra o propósito dele na geração, Pai, na nossa geração. Em nome de Jesus, Deus, abençoe a cada um, em cada área da vida, na escola, no relacionamento, na família. Deus, eu quero te pedir do fundo do coração, que o Senhor abençoe a cada jovem, a cada pessoa que está presente aqui. Que o Senhor possa guiá-los, falar através deles e, acima de tudo, ó Pai, mostrar o seu propósito para eles, abençoá-los, guardá-los. Que seja uma luz nessa geração tão conturbada, que mostre, Deus, o seu caminho para essa geração. Seja, Deus, onde estiverem, quando estiverem, Deus, em nome de Jesus, faça cada um desses jovens aqui, Senhor, cada uma dessas pessoas, que seja uma luz em meio à escuridão, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, guarde a vida de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por cada jovem, por cada pessoa que está presente aqui hoje, ó Pai. Que o Senhor guarde eles, os proteja, ó Pai. Dê um propósito, Deus, à vida deles. Se a pessoa estiver perdida, faça a pessoa se encontrar. Que todas as feridas, Deus, que todas as mágoas, ó Pai, sejam todas repousadas em Ti. Abençoe a vida de cada um, ó Deus. Cumpra o propósito na minha e na vida de cada um aqui presente. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, ó Pai, por tudo. Amém. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu fico muito grato. Espero ter abençoado a vida de cada um de vocês nessa noite. Obrigado. Amém. Que palavra, hein, gente? Gente, pra gente não desprezar a nossa mocidade, aproveitar do que Deus tem pra gente, lembrando como a gente começou o nosso culto, pra gente nos apoiar em amor, nos suportar, encorajando. A gente vai estender nosso tempo de confraternização lá embaixo, comendo aquele estrogonofe que a gente falou.
Mas, se você é vegetariano, vegano, celíaco, intolerante à lactose, seja qual for o seu motivo, que não coma estrogonofe, fala pra gente que a gente tem uma alternativa pra você, tá bom? E antes da gente descer, eu vou chamar aqui o nosso pastor, o chefe dessa casa, brincadeira, para poder nos abençoar e encerrar o nosso culto. Vocês vão. Amém, irmãos. Antes de mais nada, só queria dizer que esse rapazinho que pregou aqui é meu filhote, viu? Que honra para mim. Tem honra maior para um pai ver um filho seguindo o caminho que conduz à vida. Eu amo de coração. Cadê ele? Desmaiou? Ah, tá ali atrás. Tá ali. Amém. Quero agradecer a presença de todos. Obrigado por atender a esse convite tão especial. É gostoso ver essa molecada reunida. Deus tem um propósito para essa geração. Nós estamos passando, nós que somos velhos estamos passando, não é, pastor Ronan? E nós temos a preocupação de deixar o nosso bastão para a próxima geração. Então seja você resposta de Deus para nós pastores velhos. Pegue também esse bastão e viva intensamente para a glória de Deus. Eu posso dizer, eu estou ficando velho, eu posso dizer uma coisa: Deus nunca me decepcionou. E vale a pena você gastar a sua juventude para a glória dele. Eu me converti com 15 anos. E desde lá eu tenho gasto minha juventude para a glória de Deus. E eu vou dizer para você, vale muito a pena. Muito a pena. Deus é muito, muito, muito bom. Ele sempre nos recompensa e nos dá muito mais do que nós pedimos ou do que nós merecemos. A Ele toda honra e toda glória. Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor por essa noite tão abençoada, e depois vamos descer ali para a cantina e comer um estrogonofe muito gostoso. Recebe, Senhor, nosso louvor e gratidão, a nossa alegria de pertencer a Ti. Somos o Teu povo, aqui está, Jesus, a Tua igreja. Jesus, esse é o Seu rebanho. Nós não fomos comprados com prata, com ouro, com coisas corruptíveis desse mundo, mas o Senhor nos comprou com o Teu próprio sangue. Aqui estamos, Jesus, e nós queremos viver para a Tua glória. Queremos viver intensamente para que o Teu nome, somente o Teu nome, venha ser conhecido e honrado entre os povos. Ó Deus, eu sei que já foi orado, mas eu oro ainda por cada jovem adolescente presente aqui nessa noite, para que essa palavra caia no coração deles e produza muita vida e muito fruto para a Tua glória, para que eles cuidem do seu corpo, para que eles andem em santidade, para que eles tomem decisões sábias, acertadas, para que eles não se envergonhem desse evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Esse evangelho continua sendo, o velho evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que haja nessa noite salvação entre nós, que haja nessa noite arrependimento e conversão entre nós, que haja transformação de vida, que haja entrega de caminho e de propósito diante de Ti, Senhor. Faça isso para a Sua própria glória. Recebe nosso louvor e gratidão. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que a doce consolação do Teu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, seja com essa juventude, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Só uma orientação: você vai descer aqui a escada, lá embaixo nós temos uma cantina muito espaçosa e ali um estrogonofe muito gostoso que eu preparei com muito carinho para todos vocês. Não vai embora sem dar uns 90 abraços por aí, e aí você tá liberado para comer estrogonofe, tá certo? Até lá, Deus abençoe a todos.